Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Discipulado na Bíblia para aqueles que sofrem. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você é meu convidado para que nessa noite nós possamos refletir sobre esse tema tão atual, tão importante. Ao planejarmos essa série de estudos, nós estávamos pensando em você que está passando por um momento difícil na sua vida, um momento de sofrimento, seja com a sua origem, numa dinâmica da sua situação financeira atual, ou familiar, ou mesmo com toda essa crise sanitária que estamos vivendo, com alguma dificuldade na sua saúde. Nós queremos que esse material possa falar com você, que esse programa possa chegar ao seu coração e possa abençoar a sua vida. Ou você que deseja ajudar um amigo, um parente, evangelizar uma pessoa que está passando por um momento difícil, um momento de sofrimento, um momento de dificuldade, e queremos que esse material te auxilie nessa missão, te auxilie nesse desejo de levar uma palavra de encorajamento, de levar uma palavra de paz para essa pessoa. Então você é meu convidado para essa hora juntos e para que possamos continuar nessa série. Caso você não tenha visto aqui as partes anteriores desse nosso programa, eu te convido a entrar lá nas redes do Movimento Discipular, no nosso canal do YouTube, ou mesmo no canal da PIB Curitiba, e você poder participar e poder pegar todo esse material aqui. Hoje já estamos na parte 7 desse estudo, e hoje eu quero terminar uma parte muito importante aqui de todo esse programa, de toda essa série que planejamos para você. E a partir da semana que vem, começa um novo mês, e você vai estar acompanhando aqui testemunhos também ligados a esse assunto. Estamos preparando com muito carinho aqui a continuidade dessa série. Mas hoje, o nosso assunto específico do nosso programa é o momento da entrega. Como podemos fazer entregas que são necessárias no momento de sofrimento, e como fazer isso nesse âmbito da oração, nesse âmbito da presença de Deus, da busca por Deus. Eu quero te auxiliar a entender mais sobre isso. Você se interessou com o nosso tema de hoje? Lembrou de alguém aí, está acompanhando com a gente ao vivo aqui essa aula? Manda aí um recadinho nas suas mídias sociais, manda aí um direct, para as pessoas aí no Instagram. Compartilha aqui esse material, caso você esteja no Facebook, manda um WhatsApp para alguém, falando para sintonizar aqui com a gente, que vai ser uma hora muito especial. Você que está pegando esse material gravado nas nossas redes sociais, ou mesmo você que está participando com a gente pelo rádio, sejam muito bem-vindos. E aqui vem um recadozinho também muito especial do Movimento Discipular. Nós estamos aqui sorteando um livro do nosso pastor Pascoal relacionado com essa temática que estamos trabalhando aqui, que é o livro Medo. E como que você faz para fazer parte desse sorteio, poder ganhar esse livro? É muito fácil, você vai entrar no Instagram do Movimento Discipular. Ali primeiro você precisa seguir a gente no perfil e também você precisa compartilhar também esse perfil com outras 2 pessoas. E assim você já pode estar concorrendo aí ao sorteio desse livro do pastor Pascoal. Queremos muito colocar mais e mais recursos na sua mão para te abençoar e para discipular pessoas. Essa é a missão do Movimento Discipular. Podemos gerar discípulos que fazem discípulos para a glória de Deus, o avanço do reino de Deus. Bom, sem mais delongas, eu fiquei aqui revisitando as aulas anteriores da nossa série sobre sofrimento, e eu queria pincelar com vocês alguns momentos que para mim foram marcantes durante essa série, coisas que me ajudaram, me ensinaram. Não foi só eu que compartilhei aqui durante essa série, nós tivemos aqui o seminarista Taylor Paixão, tivemos aqui também conosco a ministra Érica Checan, que trabalha na capelania do Hospital do Rocio, compartilhando lições preciosas da Palavra de Deus. E olha, eu assisti todas as aulas, mesmo aquelas que eu não ministrei, e eu fui edificado com essa série de estudos. Agora, tem algumas pinceladas que eu queria dar com você, até para gerar em você o interesse de revisitar essas aulas ou de assisti-las pela primeira vez, caso você tenha perdido uma delas. Eu lembro que teve um dos encontros
se eu não me engano foi no segunda parte aqui dos nossos estudos, quando nós estávamos falando sobre como que nós podemos ter as nossas emoções controladas pelo Espírito. E nós falamos tanto sobre ansiedade quanto como medo. Investimos uma aula falando aqui sobre medo e uma aula falando sobre ansiedade nessa esfera de sofrimento. São dois sentimentos muito comuns, principalmente para pessoas que estão sofrendo, não é verdade? E como que a gente pode interagir com pessoas quando o nível de ansiedade chega a seus limites quase que insuportáveis, ou quando o medo domina todo o cenário da nossa vida? E ali várias dicas foram dadas, mas uma para mim foi em especial. Essa é uma metodologia que nós aqui do Movimento Discipular aprendemos com a ministra Érica Checan. Ela usa isso na capelania do Hospital do Rocio, e isso pode ser perfeitamente adaptado para qualquer situação onde você se encontra com alguém numa crise, ou mesmo num discipulado, quando você está começando a caminhada com alguém e você quer ouvir o problema da pessoa, ou ouvir a situação que ela está trazendo ali para você. Essa metodologia consiste em 3 E's. O primeiro E é quando você precisa chegar àquele momento, ou naquele momento ali onde a pessoa está expressando a sua dor, você precisa escutar. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer quando você quer mostrar empatia pela dor de alguém, quando você quer se colocar numa postura de ajudador, alguém que estará ali para auxiliar. Então, se você quer ajudar um amigo, se essa é a tua situação, você tem um parente, um amigo que está passando por um problema, você não sabe como ajudar. Primeira coisa, você vai se colocar numa posição de ouvinte. Você vai escutar tudo que aquela pessoa está trazendo. Às vezes a gente quer trazer alguns versículos prontos, algumas soluções prontas, mas o primeiro passo quando você está acolhendo alguém é escutar efetivamente aquela pessoa. E quando você faz isso, você vai ver que muitas vezes, mesmo que você tenha um versículo ou você tenha uma predisposição a orientar a pessoa de uma forma, quando você escuta, pode ser que o Espírito Santo te oriente para um outro aspecto, para que você possa conduzir aquela situação de uma outra forma. Ou mesmo que aquilo enriqueça aquele material, ou aquele conselho, ou mesmo aquele momento de se solidarizar com aquela pessoa, quando você for a sua vez de falar, for a sua vez de contribuir com o que a pessoa está passando. Depois que você escuta a pessoa, lembre que você precisa esperançar, né? E aí entra a sua parte, né? Baseado naquilo que você ouviu da pessoa, baseado naquilo que você ouviu do próprio Deus, do que você deve falar, de como que você deve ajudar aquela pessoa, você agora vai se concentrar em esperançar aquela pessoa que está sofrendo. E aí você vai lembrar de versículos bíblicos, você vai lembrar de um conselho, você vai lembrar de uma história que pode ajudar aquela pessoa a encontrar esperança, a encontrar encorajamento para lutar com aquele problema. E esse segundo E da metodologia é muito importante. Você poder esperançar em nome de Deus, como se fosse a voz de Deus ali para aquela pessoa, trazendo consolo, trazendo direção. E por último, nós vimos que é importante você levar essa pessoa ao tema da nossa aula de hoje, ao tema do nosso programa de hoje, que é entregar. Então, lembre lá da metodologia que nós já visitamos com mais profundidade aqui nessa nossa série de estudos, e agora eu quero só relembrar com você, te dar um aperitivozinho, né? Mas nós precisamos ajudar pessoas que estão sofrendo a, primeiro, escutá-las, segundo, esperançá-las e, terceiro, ajudá-las a entregar aquele problema, aquela situação nas mãos de Deus. E eu acredito que os recursos da aula de hoje vão te ajudar principalmente nessa terceira parte do processo, quando você vai ajudar uma pessoa a entregar os seus problemas, os seus dilemas a Deus. Isso é muito especial. Esse momento da entrega é um momento onde a pessoa ela vai colocar toda a sua emoção ali. É um momento onde
Muitas vezes ela está entregando um relacionamento, ela está entregando algo que é valoroso para ela. Às vezes ela está entregando a vida de uma outra pessoa, né? A continuidade, né? A esperança, uma expectativa. E ela está vendo que aquela expectativa está se desfalecendo. Então, nem sempre, ou melhor, eu poderia dizer que quase nunca é fácil esse momento. Entrega significa algo que é valioso para a pessoa que está sofrendo. Talvez você que está me ouvindo aqui hoje, talvez você precisa fazer uma entrega na sua vida. Talvez você está vendo uma situação que não sai do lugar, você patinando, seja numa área financeira da sua vida, ou num relacionamento, ou mesmo na sua saúde. Está na hora de você fazer uma entrega, de você entregar essa situação, a sua preocupação a Deus. Eu espero que essa aula também possa te ajudar a processar as suas emoções. Preparamos esse material com muito carinho para você e queremos que ele te auxilie nesse processo. Fique ligado que no final dessa aula eu também queria fazer uma oração especial com você. Não que haja algo de especial em mim ou na minha oração, especial é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que escuta a tua entrega, que vai acolher o seu pedido, que vai acolher o seu clamor. Mas eu quero, junto com você, levantar um clamor aos céus no final dessa aula, pedindo para que Deus possa intervir na sua vida, intervir na sua saúde, na sua família, nas suas finanças, nas situações que você está passando aí do outro lado da tela. Tá bom? Combinado? Então fica ligado aí no nosso programa de hoje. Bom, uma outra coisa que foi muito interessante aqui nessa caminhada junto ao longo das últimas semanas, onde estivemos estudando esse assunto do sofrimento, e vamos continuar aqui, você que chegou agora, fica ligado, nós estamos no meio dessa série Discipulado para aqueles que sofrem, Discipulado na Bíblia para aqueles que sofrem. E eu compartilhei com vocês algumas áreas que para mim, na questão da ansiedade, são muito difíceis de lidar. E são áreas que há alguns anos Deus vem trabalhando dentro de mim, são entregas difíceis de serem feitas. Você pode pegar esse material de forma mais profunda quando nós falamos sobre as emoções controladas pelo Espírito, parte 2, quando abordamos a questão da ansiedade. Mas eu quero só relembrar com você aqui alguns desses gigantes na nossa vida que muitas vezes nos atrapalham a fazerem entregas que são necessárias na nossa vida. Primeira área que para mim é difícil e que muitas vezes me inibe de fazer entregas profundas para Deus é quando eu quero manter o controle das coisas e das situações e dos relacionamentos. Acontece com você também? Quando você não gosta de perder o controle. Eu não gosto de me sentir fora do controle. Mas sabe, a verdade é que muitas vezes, eu diria que até na maioria das vezes, o controle que nós temos das coisas é ilusório. Quem tem realmente o controle real nas suas mãos é Deus. Então eu estava compartilhando aqui naquela ocasião de que eu começo meus dias me relembrando essa verdade. Falando, Senhor, me ajuda a viver esse dia, sabendo que quem está no controle das situações é o Senhor e não eu. Então isso me ajuda a ganhar perspectiva sobre esse grande gigante na minha luta por entregar, por fazer uma entrega de verdadeira, de vida diária. Aqui vai um conselho ou uma dica sobre essa questão da entrega. A entrega a Deus, ela precisa ser uma entrega diária. É claro que nós temos uma experiência única e marcante na nossa vida com Jesus, que foi o momento em que decidimos entregar a nossa vida como um todo a Jesus, mas todos os dias, novas entregas, novas situações, novas realidades se apresentam a nós e que exigem de nós uma postura, exigem de nós uma postura de rendição, de dedicação, de entrega a Deus. Pense nesse ciclo da sua vida, pense nessa fase da sua vida. Quais são as entregas que estão sendo necessárias para você? Às vezes, o controle do seu orçamento, você não está conseguindo lidar com o seu orçamento. Às vezes, entregar a sua ansiedade, você está com um parente no hospital, ou você mesmo está internado, está sendo difícil lidar com isso, o controle das suas emoções. Portanto, fazer a entrega do próprio controle da sua vida
a Deus é algo que pode te ajudar. É algo muito importante. Outra coisa que no meu dia a dia eu constantemente preciso me lembrar é que eu sou alguém que faço expectativas do meu dia e das coisas muito fácil. Mas eu tenho que me relembrar de que meu dia não pode ser regido pelas minhas expectativas, senão eu vou acabar a maioria dos meus dias frustrado. E eu preciso saber que o que eu preciso perseguir não são as minhas expectativas, mas a vontade de Deus. Então, essa é uma segunda esfera que eu constantemente coloco na presença de Deus e peço: Deus, me ajuda a lidar com as minhas expectativas, que eu persiga a sua vontade e não as minhas expectativas. A terceira entrega difícil a fazer no meu dia a dia, e eu acredito que para você também pode ser um desafio, né? É quando eu tenho que lidar com esse desejo, esse sentimento, essa necessidade por aceitação. Todos nós temos esse desejo por sermos aceitos. E às vezes, gente, esse sentimento ele está desajustado. Às vezes nós baseamos a nossa aceitação na nossa performance, naquilo que nós fazemos. Se nós estamos desempenhando bem os nossos papéis, fazendo bem as coisas que nós propomos a fazer, nós nos sentimos bem, nos sentimos aceitos. E às vezes a nossa aceitação está ligada a pessoas. E olha, tanto quando ela está ligada à performance, a coisas, quando ela está ligada a pessoas humanas, provavelmente o seu nível de aceitação vai se tornar igual uma montanha-russa. Vai ter os seus altos e baixos. Por isso que essa é uma outra oração, ou uma outra entrega que eu compartilhei com você naquela aula, e hoje só dando esse highlight para você, te convidando a revisitar o nosso material, que é importante você lembrar que a sua aceitação, ela precisa estar pautada na pessoa de Deus. Você precisa começar o seu dia tendo essa liberdade de saber que é importante você agradar a Deus e não pessoas, e não metas, e não colocar o seu peso, a sua identidade em cima de tanto a sua performance quanto os seus relacionamentos. Não é ali que deve estar o valor da sua identidade. E por último, a quarta entrega que eu sempre gosto de relembrar no meu dia a dia é que está muito atrelada com a terceira, tá? Que é a questão da satisfação. Às vezes a gente vai buscar satisfação nas coisas do dia a dia, nas pessoas ao nosso redor. Então eu preciso lembrar a mim mesmo, falar: ei, Daniel, lembra que você precisa começar o seu dia já satisfeito em Deus. Lembra que você precisa ir se relacionar com as pessoas não precisando que elas deem algo para a sua identidade para que você se sinta satisfeito. Não procure suprir isso nas pessoas, não procure suprir isso nas coisas. Lembre que a sua satisfação tem que estar na pessoa de Deus. Comece seu dia cheio do Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina, não é verdade? É isso que Deus nos recomenda fazer, estarmos cheios do Espírito Santo. Então, essas são áreas que podem te atrapalhar na sua entrega. E você precisa tirar isso do seu caminho. Você precisa falar: Senhor, está aqui o controle da minha vida. Senhor, estão aqui as minhas expectativas, trabalhe a sua vontade de acordo com aquilo que te apraz. Senhor, estão aqui o meu desejo por ser aceito por pessoas, por coisas, pelo que eu faço, para ganhar o pão, para o meu dia a dia. E Deus, me ajuda a me sentir satisfeito em Ti. Você ganha uma liberdade quando você articula a sua dinâmica do seu dia a dia assim, quando você entrega, né, essas áreas a Deus. Isso é libertador. Eu posso garantir para você. E olha, eu quero te convidar a você revisitar também a palavra da ministra Érica Checan. Ela trouxe aqui para a gente a questão dos relacionamentos. Como os relacionamentos são ressignificados em meio ao sofrimento, em meio à dor. Ela acompanha várias pessoas, várias famílias no drama de internamento no hospital, principalmente nessa época do Covid que nós estamos passando, como as famílias têm sofrido com isso. Na minha própria família, eu tive no mês passado 4 familiares meus internados ao mesmo tempo por causa do Covid.
E o nosso coração fica uma gangorra de emoções, né, com isso tudo. E ela estava compartilhando 5 palavras que são muito importantes, principalmente quando você está sentindo que o seu ente, que o seu parente, que o seu amigo está sofrendo e que você precisa trazer consolo, que você precisa trazer encorajamento. E ela trouxe essas 5 palavras fantásticas. Eu já anotei aqui para mim, compartilhando com você aqui, né? O momento em que a pessoa está sofrendo é o momento de você agradecer. Então a palavra é muito obrigado. Essa seria a primeira palavra que a ministra Érica nos trouxe. Segundo, é um momento também de perdoar e também pedir perdão. Então, essas 2 dinâmicas, elas precisam acontecer nesse momento. Me perdoe e também o eu te perdoo. Quarta palavra, expresse a sua afeição pela pessoa, falando eu te amo. Às vezes a gente nunca fala essas palavras para pessoas que nós amamos tanto, que nós cuidamos tanto. A Érica estava falando que às vezes, quando a pessoa está num estágio crítico na UTI do hospital e o familiar ele tem uma oportunidade de mandar um áudio ou de falar por 1 minuto com a pessoa, e às vezes a forma de expressar o amor é lembrando ou às vezes até dando uma bronca para que aquela pessoa siga todas as orientações médicas. Mas como é importante em momentos chaves, se você tem a oportunidade, talvez você está aí do lado da pessoa que você ama e você pode virar e falar assim, olha, queria lembrar que eu te amo. Eu te amo. E isso é muito importante você lembrar, principalmente quando a pessoa está sofrendo. Me desculpe. É importante, a pessoa precisa ouvir essas palavras de encorajamento vindo de pessoas que são significativas. E às vezes, o momento da despedida é um momento muito difícil. E às vezes a 5ª palavra que precisa ser dita, e até isso traz uma esfera de entrega, uma esfera de realmente um ciclo de vida, né? E quando você tem que falar para a pessoa até breve, né? Quando a pessoa já está talvez num estágio terminal, ou quando você vê que o ciclo de um relacionamento se terminou e você precisa fechar esses momentos de vida. Ou mesmo uma oportunidade no trabalho, né? Em que você fala, olha, aqui terminou, encerrou-se um ciclo. Então isso é importante para você nesses momentos de entrega. Bom, hoje eu quero trazer um outro material ou uma outra perspectiva para você, também arranjada em 5 orações que vão te ajudar em momentos de entrega. Vão te ajudar para que Deus possa sondar o seu coração ou que você possa ajudar uma pessoa, um amigo, um parente, que você vai precisar conduzi-lo em momentos de entrega. O nosso pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, pastor Pascoal Piragini, há anos atrás escreveu um livro intitulado Orações que Deus gostaria de ouvir. E esse livro traz uma dinâmica de 5 orações muito especiais, baseadas na palavra de Deus, que todos nós precisamos de tempos em tempos fazer. Orações que nos conduzem para perto do coração de Deus. E eu quero passar com você aqui essas 5 orações-chave, te mostrando também textos onde essas orações elas podem ser originadas na palavra de Deus e que vão te ajudar em momentos de entrega. Então, a primeira oração desse livro e primeira oração que você precisa ajudar a pessoa a fazer é: Senhor, sonda o meu coração, ou simplesmente sonda-me. Você pode ver no texto da palavra de Deus do Salmo 139, versículo 23 e 24, o salmista pedindo isso ao Senhor. Esse texto da palavra de Deus diz assim: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho certo. Então essa é a primeira oração
que você pode orientar, conduzir alguém que está sofrendo a fazer? Deus, vê se tem algum caminho que precisa ser mudado na minha vida. Som do meu coração. Mas olha, eu preciso te alertar que essa é uma oração arriscada a se fazer, porque Deus te conhece por inteiro. E se tem alguma esfera da sua vida, alguma área que está desajustada, algum relacionamento que precisa ser consertado, é interessantíssimo como Deus traz à luz. Sabe, eu uso essa oração quando às vezes eu estou incomodado com alguma situação na minha vida, mas eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a causa, eu ainda não consegui identificar o ponto, o motivo daquela inquietação, o motivo daquela tristeza, às vezes, daquela ansiedade. E, gente, é impressionante como o Espírito Santo age no nosso coração. É eu fazer essa oração, Deus, sonda o meu coração, me ajuda a conhecer os meus próprios inclinações e pensamentos, o que está acontecendo, qual é a origem dessa tristeza, qual é a origem dessa preocupação, dessa ansiedade. E dentro de dias, Deus vem ali com uma resposta, Deus vem ali com uma direção. Então eu quero te convidar a você fazer essa oração ou ajudar alguém que está sofrendo a conduzir, né, esse processo de entrega usando essa primeira oração. Deus, sonda o meu coração. Aí vem uma segunda oração. E olha, se você fosse colocar num gráfico, eu diria que é como se fosse o momento em que você está primeiro fazendo essa curva para baixo, aí tem um momento crítico dessas orações e aí você começa a ver um momento de ascensão. Então aqui a gente está nesse momento de introspecção, nesse momento de autoexaminação. Sonda-me e aí você vai orar, quebranta-me, Senhor. E essa é uma oração difícil de se fazer. Mas sabe, para que Deus possa consertar uma situação, muitas vezes primeiro ele precisa consertar, tirando do lugar aquilo que está errado. Deus não vai fazer um remendo, Deus não vai buscar um atalho, não é essa a característica do nosso Deus. Deus, ele gosta de fazer as coisas de forma holística, de forma completa. Então, se precisar, ele vai quebrar e vai fazer de novo. Olha só como a Bíblia vai dizer isso, né? O salmista vai orar assim nos Salmos, no capítulo 51, versículo 17. A palavra de Deus vai nos dizer nesse versículo as seguintes palavras: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Em versões mais antigas estaria essa palavra quebrantado. Fato é que um coração quebrantado diante de Deus é algo que você precisa ter para que você possa ouvir a voz de Deus e ter a sua vida transformada. Então, nesse ambiente de entrega, nessa esfera de oração, ore assim. Fale, Senhor, sonda-me, quebranta-me. E aí você vai fazer a terceira oração, que é, vamos dizer assim, o fundo do poço, se eu pudesse usar essa expressão, talvez não seja melhor aqui, mas vamos dizer assim, é quando você realmente, você colocou para fora de você, né, tudo aquilo que você precisava externar diante de Deus, tudo aquilo que Deus precisava revelar, e aí você pede, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Deus. Aqui vem o ponto-chave do todo o processo, é quando Deus, ele entra na história e ele pode transformar você, talvez numa atitude, num comportamento, num relacionamento, numa postura frente às tuas finanças, frente à tua saúde, e quando você pode experimentar a transformação de Deus. Sabe, o nosso pastor Pascoal, estava pregando esse fim de semana no Salmos 13, e ele estava falando algo muito interessante, que antes ele tem aprendido pela própria situação pessoal de saúde, com Cleusa, sua esposa, que ele está passando, que muitas vezes antes de Deus resolver o problema, resolver a situação, você precisa permitir que Deus transforme a sua postura frente àquele problema. A sua postura precisa mudar. E ele estava explicando que a nossa reação frente às situações da vida é como se fosse um espelho. Se está tudo bem, a nossa vida, a nossa postura tende a estar bem. Nós tendemos a estar bem diante das circunstâncias. Se as coisas não vão bem, o nosso humor, os nossos sentimentos também não estão bem. Mas
essa guinada, essa transformação, essa mudança, antes mesmo de que as situações se resolvam. Mas a sua postura diante do problema, muitas vezes, precisa ser outra. E aqui vem essa transformação de Deus. Quando Deus te transforma, quando Deus te ajuda a ver uma situação de uma forma diferente. E aqui eu estou procurando trazer um versículo para cada uma dessas orações, para te guiar, também te recomendando esse livro fantástico do Pastor Pascoal, onde você pode encontrar isso de forma mais profunda. E você pode ver, né, essa entrega a Deus, por exemplo, quando você vai colocar diante de Deus os seus pensamentos, quando você vai colocar a sua transformação. E o que Deus pede de nós, por exemplo, em Romanos 12, né, no versículo 1, quando Deus pede que nós nos entregamos por inteiro para que Deus transforme a nossa mente, para que Deus transforme o nosso coração. E aqui vai o momento de ascensão. Nós falamos: Deus, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. E aí nós começamos a pedir para que Deus nos encha. Encha-me, Senhor. Encha-me com teu Espírito. E aqui é o versículo de Efésios 5, 18, um dos versículos tão conhecidos sobre esse enchimento do Espírito. Quando o Espírito Santo vem e nos enche. Eu estava falando com uma pessoa que estava fazendo discipulado essa semana. Nós estávamos conversando sobre o Espírito Santo, estava explicando para ele como funciona o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E eu estava explicando que nós cremos que todo crente em Jesus, toda pessoa que teve uma experiência com Jesus, naquele momento da conversão, da entrega para Jesus, ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo de Deus naquele momento da entrega de sua vida a Jesus. E é impossível que um cristão, que um crente, ele possa ter o Espírito Santo, mas ele não andar cheio do Espírito Santo. Há uma diferença aqui. O Espírito Santo, ele habita em você, ele vive em você, mas nós precisamos andar. Deus nos chama a andar. A palavra de Deus nos incentiva a andar cheios do Espírito Santo. E essa é uma dinâmica de santificação e de busca diária por Deus e pela sua vontade. E aí então você vai poder andar cheio do Espírito. E aqui está essa oração: Deus, encha-me do teu propósito, encha-me da tua direção. E por último, você vai orar pedindo para que Deus te use. A quinta oração é: usa-me, Senhor. Usa-me de forma significativa para resolver essa situação, ou para lidar com esse relacionamento, para lidar com a realidade ao meu redor. As 5 orações, então, aqui que eu passei com você, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, encha-me e usa-me. Que Deus possa abençoar a sua vida e te ajudar a fazer as entregas necessárias usando essa dinâmica de oração. Eu separei também para você alguns textos preciosos da Palavra de Deus que vão te ajudar a auxiliar pessoas em momentos de entrega. Talvez você pode trazer esse texto e você pode ajudar essa pessoa a entregar as suas emoções, a entregar os seus sentimentos, e ajudar essa pessoa em momentos delicados, em momentos difíceis. Um primeiro texto que eu traria para ajudar uma pessoa a fazer uma entrega, isso depende muito, de novo, lembre lá do começo da nossa aula, vai depender muito da sua escuta. Não vá com textos prontos, né? Lógico, você vai se preparar, você vai pensar o que vai dizer, mas dependendo daquilo que você escutou, da pessoa que está sofrendo, você vai ali ministrar a palavra de Deus. Mas um texto que nos ajuda muito em entregas é quando lemos lá em Romanos 12, 1. Você pode acompanhar a leitura do texto comigo aqui. Esse texto da palavra de Deus vai dizer assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Olha só que interessante, como o que Deus espera de nós, meus irmãos, não são ritos religiosos. Às vezes nós estamos
performando ritos religiosos semana após semana, indo de culto em culto, reunião de oração, célula em célula, às vezes até num discipulado individual, mas o nosso coração ainda não está no altar. Tem uma música que ministra muito a minha vida, que fala muito comigo, quando eu penso nessa questão de entrega, e principalmente quando eu estou no momento que eu preciso fazer uma entrega de alguma área da minha vida, de alguma situação, alguma coisa que eu estou retendo, que eu estou aprendendo, eu gosto de ouvir essa música. Hoje, me preparando para essa aula, eu ouvi essa música, né? Quando fala, quando tudo entregares no altar. E como que nós precisamos dedicar a nossa vida no altar de Deus, né? Então, eu gosto sempre de você poder lembrar dessa música e naquilo que você precisa deixar no altar de Deus, entregar no altar de Deus, e assim você vai poder ver Deus agindo na sua vida, agindo na sua história. Entregue-se totalmente. Se você é um cristão e você pode estar pensando, mas pastor, eu já me entreguei, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Olha, eu diria que a dinâmica do cristão, a dinâmica de alguém que quer seguir a Jesus, é todos os dias se colocar nesse altar de forma completa. Totalmente submissa, totalmente entregue. Falando, Jesus, qual que é o plano de hoje? O que o Senhor tem para hoje? Qual que é a tua expectativa sobre a minha vida? Como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te honrar? E aí, meus irmãos, nessa vida entregue totalmente, a Bíblia diz que essa é a adoração que Deus espera receber de nós. Eu estava lendo hoje Mateus 15, quando Jesus está criticando os fariseus, relembrando uma profecia de Isaías, em que Jesus fala, olha, bem disse Isaías, que vocês me adoram com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe do meu, está longe de mim. E sabe, a minha oração, quando eu estava lendo aquele texto, e esse texto ficou o dia inteiro na minha mente, eu pedindo assim, Deus, me ajuda a não viver uma religiosidade vazia. Deus, me ajude a não viver uma dinâmica onde eu simplesmente agora me acostumo com uma zona de conforto, com ritos, com tradições, mas eu não vivo algo real, algo dinâmico, algo verdadeiro. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, olha, entreguem-se como sacrifício a Deus, como sacrifício vivo. Sacrifício vivo é diferente de sacrifício morto. Sacrifício vivo se mexe no altar. É aquela luta por entrega, né? E essa é a nossa luta. A gente está ali no altar de Deus e muitas vezes não é confortável essa postura de entrega, mas a Bíblia está dizendo, olha, é assim que você deve se relacionar com Deus. É assim que deve ser a sua entrega. Uma entrega diária, uma entrega profunda, uma entrega transformadora da sua vida. O que você precisa entregar no altar de Deus hoje? O que você precisa colocar no altar de Deus hoje? Talvez a sua própria vida, rededicar a sua vida. Talvez você esteja me ouvindo aí, dirigindo no carro, me ouvindo pela rádio, e nesse momento você está pensando, puxa, estou longe dos caminhos de Deus. Faz tanto tempo que eu não oro, tanto tempo que eu não leio a Bíblia. Quem sabe esse é o momento de entregar a sua vida a Deus novamente, de rededicar a sua vida a Deus. Não lute contra o Espírito. Que você possa entregar a sua vida aos cuidados de Deus. E olha, se você hoje está tomando uma decisão de caminhar com Jesus, vai aparecer um link aqui na sua tela, ou ouça atentamente esse link que eu vou passar para você aqui, porque nós aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, nós queremos caminhar com você, queremos te ajudar. E você vai preencher aí pibcuritiba.org.br/Jesus, pibcuritiba.org.br/Jesus. Preencha esse formulário, deixa a gente acompanhar você, entrar em contato com você e te ajudar nessa caminhada de fé. Bom, eu quero ir aqui para o livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de consolo tremendo da palavra de Deus. E tem um texto que eu uso muito, às vezes em momentos onde eu estou visitando um enfermo, às vezes em momentos onde a família está passando por um momento chave de entrega, às vezes num velório. Esse texto ele serve de grande consolo e de encorajamento. Salmos 37:5, você também pode acompanhar com a gente aqui na tela. E esse texto vai dizer,
Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Olha só que interessante esse texto da palavra de Deus. Talvez nesse momento o que você está precisando é colocar a sua vida inteira, essa entrega total da sua vida nas mãos de Deus, confiando que Ele tem o melhor, de que Ele vai cuidar de você. E olha, Ele fará o resto. Se você se entrega, se você confia, Ele vai agir. Isso não quer dizer que você vai assumir uma postura passiva e vai falar, não, agora o problema é só de Deus, eu não me preocupo com isso. É lógico que você tem a sua parte no processo. Mas olha, essa entrega, essa confiança é fundamental para seguir os passos que Deus vai te orientar a dar. Quando Deus te der uma direção, tome, faça a sua parte, mas confie de que Deus está no controle. Conduza a sua vida de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Olha um outro texto muito prático aqui. Davi era alguém que colocava sua alma escancarada diante de Deus. E olha só o que ele diz. Veja se esse no versículo do Salmo 55, 22, não tem tudo a ver com essa entrega que você precisa fazer hoje. Esse texto da palavra de Deus, você também pode acompanhar, diz assim: entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Muito bom, né? Muito gostoso a gente ver promessas assim da palavra de Deus. Entrega os seus problemas a Deus. Coloca na mão dele. Essa é a temática, essa é a ênfase bíblica. Tem outros textos que eu poderia citar aqui, como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que vai dizer, entregue a sua ansiedade diante de Deus. Versículo 7, que vai dizer isso. Entregue a sua ansiedade diante de Deus, porque Ele tem cuidado de você. Essa é a tônica da palavra de Deus. Eu estava pregando esse fim de semana no campus Uberaba da nossa igreja, e lá eu estava compartilhando um outro texto da palavra de Deus, que é de Mateus 4, 19, onde Jesus faz o seguinte convite aos seus discípulos, aos seus primeiros discípulos, e na verdade esse convite se estende a todos os discípulos de Jesus. Quando ele fala, sigam-me, eu farei de vocês pescadores de gente. E olha, interessante perceber que a única ação que eu e você precisamos fazer nesse texto é seguir a Jesus. Todo o resto depende dele. Você prestou atenção? A Bíblia vai dizer, Jesus disse, olha, me siga. O seu papel é me seguir. O que eu disser para você fazer, você faz. Aonde eu for, você vai junto. Aquilo que eu pedi para você tomar como resolução na sua vida, tome. O relacionamento que eu pedi para você manter, mantenha. Aquele que eu pedi para você não mais manter, não mantenha. A forma que eu te orientar a lidar com as suas finanças, faça. O emprego que eu abrir a porta, entre. Aquele que eu disser não é tempo mais para você, saia. Siga os passos de Jesus na sua vida. E a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus vai te transformar. E Ele vai te ensinar a viver a sua vida em missão, que é cuidar de pessoas, pescar gente, como ele estava usando aquela linguagem com os pescadores ali da sua época. Bom, eu quero te incentivar a você dar passos de entrega, passos de fé com Jesus. É muito importante você adotar na sua vida um acróstico que nós chamamos aqui no movimento discipular de BOM. Momento bom. Como é que você pode sustentar essas entregas que talvez você está fazendo hoje aqui, durante o nosso programa, ou entregas que você vai fazer? É muito importante você ter um parceiro de caminhada, alguém que está caminhando com você, alguém que de tempos em tempos está perguntando para você. Às vezes o que você está entregando aqui, às vezes é um vício na sua vida. Às vezes é um vício com o alcoolismo, com as drogas, com a pornografia, e você precisa de alguém acompanhando você, perguntando, olha, como é que está essa entrega na sua vida? Como é que você está? Como é que estão as coisas? E é muito importante você colocar esses pilares da sua espiritualidade com Deus na sua vida. Nós chamamos de bom porque esse pilar quer dizer Bíblia, oração e missão.
Quando você começar a aprofundar o seu relacionamento com Deus por meio da Bíblia, você vai aprender a segui-lo, usando esse texto aqui de Mateus 4,19 que eu estava citando para você agora há pouco. Quando você procura aprofundar a sua vida de oração, de intimidade com Deus, você vai vendo a sua vida sendo transformada. Deus usa esse processo da oração para transformar a nossa vida. E por último, Deus usa o nosso engajamento na missão dele. A pergunta que eu gosto de fazer para pessoas que eu estou acompanhando nessa dinâmica do bom é: o que Jesus está fazendo ao seu redor? O que ele está fazendo no seu trabalho? O que ele está fazendo na sua vizinhança? O que ele está fazendo na sua família, na sua vida, que você está percebendo o movimento de Deus? E você pode se unir a ele. Às vezes você está vendo uma pessoa sofrendo do seu lado. E você fala: Deus, se o Senhor me colocou aqui, me colocou como um papel de influência na vida dessa pessoa, eu vou me unir a você nessa missão. Como que você pode contribuir, ajudar, servir na sua igreja local? Você já voltou aos cultos presenciais? Será que isso é uma realidade onde você está me ouvindo e no momento que você está me ouvindo? Mas aqui na nossa igreja, por exemplo, é um momento de retomada. Aos pouquinhos, com todos os cuidados sanitários, mas é um momento de retomada da pandemia. Não deixa a comunhão com a igreja local de lado. Então, o bom, ele vai te ajudar a manter essas entregas. E você ter alguém que você está prestando contas, caminhando, é muito importante. Bom, agora chegou aquele momento do nosso programa, da nossa aula, em que eu quero te conduzir ao momento de entrega. Então pare o que você está fazendo nesse momento. Se você está dirigindo o seu carro, encosta agora seu carro para que a gente possa ter esse momento especial de oração. Se você está me ouvindo aqui enquanto você está cozinhando ou você está fazendo uma outra coisa, pare nesse momento especial. Vamos entregar diante de Deus aquilo que Ele falou com você, aquilo que Ele ministrou no seu coração durante essa aula. E olha só, eu quero te conduzir naquela que é a entrega mais importante de ser feita caso você não tenha feito ainda. E eu vou trazer a frase de um missionário, o nome dele é Jim Elliot. Uma vez esse missionário, ele disse assim: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Interessante essa troca de palavras, né? E ele estava usando essa palavra porque essa frase, ele era um missionário americano que estava vindo com a sua família para servir entre uma tribo aborígene aqui na Amazônia brasileira, nessa divisa entre os países que fazem as divisas ali da Amazônia. E você sabe que o Jim Elliot, ele morreu nessa missão. Depois de alguns tempos fazendo interação com essa tribo, a própria tribo, os caçadores da tribo o mataram. É linda a história, muito trágica, mas depois de alguns anos, a esposa e a filha de Jim Elliot conseguem evangelizar essa tribo que matou o seu esposo. Bom, Jim Elliot, ele usa essa frase para falar para seus amigos, para mantenedores nos Estados Unidos, o porquê que ele estava aceitando essa missão de Deus. E ele está falando exatamente nesse sentido: olha, não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, ou seja, a sua própria vida, para ganhar o que não pode perder, que é a salvação em Jesus. E são com essas palavras de Jim Elliot que eu quero te convidar a fazer a entrega da sua vida a Jesus. Talvez você nunca entregou a sua vida a Jesus. E essas palavras, elas são profundas, porque se tem uma coisa que você não pode guardar, é a sua própria vida. Nós sabemos que a nossa vida chega ao fim. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele tem um plano para te dar uma vida eterna. E esse plano consistiu em Jesus Cristo vir ao mundo como Filho de Deus. Viver a vida toda apontando para o caminho de Deus, apontando que Ele é o caminho que nos leva a Deus. Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar e nos mostrou que Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a Bíblia diz que se você colocar a sua fé na pessoa de Jesus, você não será decepcionado e você encontrará vida eterna. A primeira entrega que eu quero te convidar a fazer aqui essa noite é entregando a sua vida ao Senhor. E se você nesse momento
está fazendo essa entrega, ore comigo assim. Senhor Jesus, quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Confio que o Senhor é aquele que pode reger e conduzir a minha vida da melhor forma possível. Senhor, eu reconheço que sou pecador e que não mereço o seu perdão e que não posso me achegar a Deus com as minhas próprias forças. Portanto, eu peço que pelo sangue, pela morte e pela ressurreição de Jesus, eu possa ser salvo e encontrar paz com Deus. Senhor Jesus, que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida, de hoje em diante. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a primeira entrega que eu queria te conduzir a fazer. E de novo, te lembrando, se você fez essa entrega de vida a Jesus aqui hoje, no nosso programa, escreve para a gente, coloca ali as suas informações nesse link que está aparecendo para você, pibcuritiba.org.br/Jesus. Nós queremos caminhar em discipulado com você. Agora, eu quero no final dessa aula te ajudar nas entregas em diversas áreas da sua vida. Talvez você precise entregar um relacionamento, um vício, talvez uma expectativa, uma esperança, talvez o controle da sua vida, talvez a sua saúde, a saúde de um familiar, talvez uma situação muito difícil e delicada que você está tendo que lidar. Eu não sei o que você está passando aí do outro lado da tela. Eu só sei que Deus, Ele é poderoso para agir em qualquer situação que você se encontre agora. Então vamos colocar a nossa vida diante de Deus e assim terminar a nossa aula colocando diante do Senhor a nossa esperança. Coloca a sua causa, coloca o relacionamento, coloca a situação que você está vivendo nesse momento. E eu quero nesse momento te ajudar a fazer essa entrega. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo aqui, onde pudemos sondar o nosso coração com a ajuda do Teu Espírito Santo, pedindo para que o Senhor quebrante coisas que não estão certas, que não estão boas na nossa vida, pedindo para que o Senhor nos transforme também, Senhor. Faz de novo aquilo que precisa ser feito. Restaura os relacionamentos que precisam ser restaurados, Pai. Transforma a nossa postura frente a problemas, a dilemas, a dificuldades, Senhor. Senhor, encha-nos do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa nos usar para a Tua glória, Senhor. Deus, toca a vida de pessoas que estão enfermas e que a crise, o sofrimento é oriundo, Deus, de uma situação de saúde, seja que ela esteja passando ou de um familiar, e Deus, ela está nesse momento entregando a sua vida, entregando a sua saúde, entregando o seu problema, entregando a sua crise de fé, entregando a sua angústia, a sua ansiedade frente a dias, a meses, a semanas de espera por uma melhora de saúde, Senhor. Vem tocar essas vidas, Senhor. Vem restaurar a saúde dessas pessoas plenamente, Senhor. Toca o seu espírito, ó Deus, toca o espírito que está adoecido por causa de uma situação de saúde, por causa de uma situação mental, e que o Senhor, ó Deus, possa renovar essas forças mediante essas entregas tão importantes que estão sendo feitas aqui nesse momento, Senhor. Meu Pai, se há relacionamentos quebrados e a entrega desses relacionamentos, a entrega de expectativas diante do Senhor, meu Pai, honra essas entregas, Pai. Resgata esses relacionamentos, Deus. Ou ajuda essa pessoa, Deus, a quebrar relacionamentos que não estão sendo saudáveis, Pai. E que haja uma entrega aqui do coração, às vezes de sentimentos que estão aqui, Deus, colocados diante do Teu altar, pedindo a Tua graça, pedindo o Seu renovo. Senhor, tem pessoas aqui entregando vícios, entregando o cigarro, entregando a bebida, entregando a maconha, a droga, entregando, Deus, problemas, distorções na sexualidade, Deus, trazendo aqui, Deus, diante do Senhor, Deus, o problema da pornografia. Senhor, cura essas pessoas mediante essas entregas. Restaura a saúde plena, Pai. Traz de volta o relacionamento saudáveis com a família. Traz de volta aquilo que foi perdido, Senhor. Restaura de uma forma linda, Pai. Senhor, às vezes a entrega está sendo do controle,
das expectativas, da performance, da aceitação, da satisfação. Senhor, traz renovo a cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo.